Shalom, Gente, shalom, shalom a todos. Bom dia. shalom, Vamos bom iniciar dia. então o nosso estudo diário do Tanar de hoje. Hoje entrando no sexto dia da semana, a criação do sexto dia. E nós hoje, então, vamos continuar na leitura onde nós paramos. Ontem, a gente lembrando que a gente está em Bereshit, no capítulo de número 1. Bereshit é Gênesis, capítulo 1. E hoje a gente vai ler do versículo de número 24 até o versículo de número 31. Versículo 24 até o versículo de número 31 é a leitura de hoje. Então, está escrito o seguinte: Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e répteis, cada um de acordo com sua espécie. E isso aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que são répteis. E Deus viu que o que havia feito era bom. E aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens e sobre os répteis. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele criou a sua semelhança. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenha muitos e muitos filhos. Espalhe-se por toda a terra e a domine-a. E tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam no chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves, para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi, então, o sexto dia. Então, aqui nós chegamos na criação do sexto dia da semana. Sexto dia da semana. Então, o Urashi, ele vai explicar o seguinte, como que foi feito o sexto dia da semana. Ele vai começar, então, explicando, interpretando lá pelo versículo de número 24, né? Então, ele vai dizer o seguinte: olha, Deus, aqui ele está falando o seguinte, que a terra, ela possa produzir criaturas vivas e criaturas que se movem, ou seja, eles foram feitos da terra. Assim como o ser humano foi feito da terra, todos os seres foram feitos do elemento da terra, com suas espécies. Seja boi, répteis, todas as criaturas que se multiplicam, né? Ou seja, que enchem, que ocupem todos os espaços. Aqui foi feito os insetos, os anfíbios, os vermes, as formigas, os besouros, né? As topeiras, caracóis, assim, eu acho que vai citando, etc, etc. A terra, então, de acordo com as suas espécies, e assim foi. Então, Deus, ele faz agora as feras da terra de acordo com suas espécies. Né? Porque as feras da terra são a forma como a gente chama o animal selvagem. O gado, de acordo com as suas espécies, os répteis, as criaturas, de acordo com as suas espécies. Deus viu que era bom. Mas Deus, ele não abençoou os animais para serem frutíferos e prolíficos nessa segunda mecha aqui, né? Por quê? Porque a serpente, que tinha sido criada aqui também, ela se rebelaria, então ele não quis incluir em sua brahá, ele não quis dar sua bênção aqui. Senhor Urashi, ele comenta. Então, a partir daqui, né, a gente já vê que tem a serpente. Essa serpente, ela vai ser um pouco diferente.
o Midrash ele vai dizer o seguinte, olha, essa serpente era bem diferente. Era um ser totalmente diferente. O Zohar até vai dizer o seguinte, que para criar a serpente, foi reaproveitado a serpente anterior. Existia uma serpente anterior. Sim, existe. Antes de Deus criar o nosso mundo, ele criou outros mundos, só que ele destruiu todos. Então, ele, para quê? Para chegar num nível de santidade onde poderia existir vida. Porque os outros não tinha como existir vida. Não conseguia digamos assim, de ter uma proporção que pudesse a luz ser condensada de uma forma tal que não acabasse o mundo. Esse foi um problema dos outros mundos. A luz, ela não foi condensada o suficiente. No nosso mundo, ela foi. Ela conseguiu ser condensada, né? Ela conseguiu atingir uma proporção que pudesse propiciar a vida. A luz infinita de Deus. Aqui a gente está falando da luz infinita de Deus. Ein Sof, o Ein Sof, aquilo que o Tânia vai chamar de Ein Sof. Então, somente a partir desse momento foi possível a vida ser estabelecida. Só que a serpente, o Zohar vai falar, olha, existiu uma serpente, né, em outros mundos e que causou alguns problemas e essa foi reaproveitada. Por que a gente recoloca a serpente? Porque ele queria testar o ser humano. Por que ele queria testar o ser humano? Porque ele queria dar mérito ao ser humano. Por que o ser humano precisa de mérito? Para ele estar se elevando espiritualmente. Então, você precisa atingir níveis. Então, logo, você precisa de testes. É esse o propósito dos testes. Para isso que os testes existem. Então, essa serpente, o Midrash ele vai dizer, olha, ela andava, falava, tinha mão, tinha pé, ela era ereta, né? Uma forma como os seres humanos são. E vai chegar até mais longe. Vai chegar até mais longe. Fala, olha, ela se assemelhava aos seres humanos. É muito parecido com o ser humano. Demais. É você olhar a serpente e olhar o ser humano. Só que ela vai receber uma maldição. Ela vai receber um decreto, né? A gente sabe que ela vai receber um decreto. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. O decreto que ela vai receber, ela vai se transformar nessa forma que nós vemos hoje, né? Uma forma de cobra, assim, arrastando pelo chão de verdade. Mas antes, no princípio, ela não tinha essa parte. Uma vez, então, que os anjos, eles são criados aqui, uma vez que os anjos, eles tinham sido criados à semelhança de Deus, lá no segundo dia, lembra? Deus criou os anjos à sua semelhança, ali que eu tenho esse volume 6, na página, aliás, no Yokut Shemoni, Bereshit Simon 44, ele vai dizer o seguinte, olha, agora Deus vai falar assim, façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa? Yokut Shemoni, então, ele vai explicar o que significa. Yokut Shemoni, Bereshit Simon 44, está escrito o seguinte, que uma vez que os anjos, eles tinham sido criados à semelhança de Deus, no sentido de que eles possuem uma certa medida de livre-arbítrio. Deus presumiu que eles poderiam objetar que outra forma de vida também fosse criada à sua semelhança. Ele, portanto, humildemente pediu permissão para criar seres humanos. Então Deus disse, a sua corte celestial. Deus disse. Deus vira, então, para os anjos, tá? E fala com os anjos. Façamos um ser humano a nossa imagem, ou seja, em uma forma reta, refletindo a mesma hierarquia de faculdades que eu usei para criar o mundo, e com o qual eu fiz você, e de acordo com a nossa semelhança, ou seja, possuindo discernimento e intelecto. Embora tenha sido somente Deus que criou os anjos, né? O Yokut Shemoni vai falar, embora foi Deus somente que criou os anjos, e somente Deus que criou também os seres humanos, né? No entanto, ele se vira para os anjos para dizer o seguinte, para ensinar uma lição, aqui para ensinar uma lição, que sempre nós devemos procurar compartilhar os melhores momentos
com aquilo que não é somente um ato pessoal, mas sim, está sempre se voltando e ensinando humildade, sempre espalhando humildade. O próprio Deus, ele agiu dessa forma. Então, ele expressou a sua intenção e procurou incluir esses anjos nessa própria intenção. Só que, aí, o que aconteceu? Nicotense Roth, volume 6, na página 150, vai dizer o seguinte, peraí, não foi muitas... Por quê? Foi assim, sim, a imagem e semelhança, Deus voltou para os anjos para poder criar, sim, mas só que os anjos, eles se oporam à ideia. Eles não gostaram desse negócio de criar ser humano. Que negócio é esse de criar ser humano? A gente já tem a gente. Para que criar ser humano? Está muito bom. É muito bom a gente aqui, tal. E eles falaram o argumento deles, né? Só que aí, Nicotense Roth vai explicar. Mas Deus, ele convenceu os anjos, dizendo que se os seres criados à sua semelhança, ou seja, como eles, existissem apenas no céu e não existissem na terra, isso causaria um desequilíbrio à criação. Ele continuou, se este ser humano viver de acordo com sua imagem divina, ele governará os peixes no mar, as aves dos céus, os animais da criação e toda a terra, bem como todos os répteis que rastejam na terra. Se ele não fizer, ou seja, se ele não fizer a sua imagem e semelhança, se Deus fizer menos do que isso, digamos, Deus fizesse ser humano, mas não fizesse a imagem e semelhança, o que aconteceria? Os animais e as feras iriam prevalecer contra o ser humano. Porque o ser humano seria, digamos assim, carente de raciocínio, né? De um intelecto elevado. Então, logo, ele seria facilmente governado pelas outras criaturas. Então, ele tem que estar dentro de um nível que fosse superior dentro da criação. Então, esse, na verdade, é o verdadeiro significado de façamos. Tá? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tinha plural? Tinha. Quem era o plural? Anjos. Deus e anjos. Deus mais anjos dá plural. Mas depois, você vai ver que na menção que depois que Deus faz, e vai estar escrito já no singular. E fez Deus. Ele se virou para os anjos, mas foi ele que fez. E fez Deus. Já não está mais no plural, está no singular. Ele só procurou dar honra, né, aos anjos de uma forma especial. Então, Deus, ele vai criar o ser humano. Ou seja, ele, no molde que Deus havia decidido, ele criou o ser humano à sua imagem. O que é a imagem de Deus? Imagem significa que o ser humano, ele recebeu faculdades que fazem com que ele possa ter uma certa hierarquia. Ou seja, ele tem faculdades mentais, ele tem raciocínio lógico, ele consegue coordenar projetos, organizar situações, coisas que outros seres não conseguem. Ele também criou, então, de acordo com a sua semelhança. O que significa semelhança? Semelhança aqui, segundo Urashi, semelhança aqui vai ser o seguinte. Semelhança, isto é, ele possui o intelecto e o discernimento, considerando que Deus criou todas as outras criaturas diretamente pela sua fala. Ele criou o corpo do ser humano figurativamente pela mão, ou seja, isto é, primeiro derramando terra em um molde. Além disso, ele os criou como um único ser andrógeno. Aqui, você tem já a criação do ser humano completo? Tem. Tem masculino e feminino aqui? Tem. Você já tem Havá aqui? Tem Havá, sim. Ah, mas tem Havá? Tem. Só que, aí Urashi vai dizer, só que era um andrógeno. Ele era como um andrógeno. O corpo estava colado pelas costas.
A frente era masculina, as costas eram femininas, ligados pelas costas. Quando Deus vai lá e fala, ele vai e tira a costela. Peraí, não está escrito costela. Costela está no texto, na tradução. Porque no hebraico não está costela. Está rostela. Rostela não é costela. Quem traduziu costela está com algum probleminha. Rostela é a parte contrária. É isso que significa rostela. Parte contrária. Aquilo que se liga pelas costas. Então, ele tirou essa parte contrária e fez, então, o ser humano. Tá. Legal. Mas a gente falou em outra aula, na aula anterior, que Deus também tinha feito a lama de Yud. Sim, Deus fez a lama de Yud. E Deus tinha dado ela principalmente também a função facultativa de procriação. Sim. Onde ele fez, na anterior, quando ele cria as aves dos céus, ele cria os seres da lama. Esses seres da lama são todos os Shindalit, tá? Que ainda não são Shedim, que ainda não são os demônios, tá? Shindalit não é demônio. Shindalit é uma classe alternativa que não é considerado um demônio. Onde ela cria? Porque o texto vai falar que criou os seres da lama que voam pelos céus. Não sei se vocês... uma das únicas vezes que a lama de Yud ela vai aparecer no Taná, ela vai aparecer lá no texto de Isaías, falando do ser que voa pelo deserto. Só que no hebraico, esse ser, traduzido como ser que voa no deserto, está falando exatamente o tal nome dela lá no hebraico. O nome dela está ali. Então, ela tinha asas. Tá? Naturalmente, ela era alada. Então, ela se relaciona com Adam. Só que, para Adam, não tinha nada nas costas dele. Ele pensava que não tinha nada, ele não sabia que tinha. Então, ele se relaciona com ele sem saber que aquilo que completava ele estava nas costas e ele quis se relacionar com ela, né? No entanto, ela era osso duro de roer e queria dominar sobre ele. Ele não gostou muito da ideia, esse negócio de dominar sobre ele. Que negócio é esse? Dominar sobre mim não dá certo. Eu sou homem, sou ser humano. Eu sou aquele que a Hashem falou que é a coroa da criação. Eu sou a coroa da criação, vai dominar sobre mim? Não. Estou falando de jeito nenhum. De forma alguma. Que negócio é esse? Então não deu muito certo. É nesse momento que vem todos os seres perante ele confere, aí ele vai conferir um a um, e vai ver que nenhum dele completa ele. Nem a lama de Yud. Só que, quando separa Havá dele, e ele, finalmente ele pode ver, estava atrás dele, estava perto dele. No entanto, ele só conseguiu contemplar depois que separou. Tem uma lição aqui, né? A gente vai aprender isso na próxima aula, mas tem uma lição. A lição importante, dá um spoiler, a lição a sua alma gêmea, ela está mais perto do que você pensa. Ela está tão perto, aquilo que te completa, está tão perto que você não consegue ver. E você, muitas vezes, está sempre querendo olhar para algo que não é. Então, essa é a lição importante sobre esse contexto, que quer ensinar. O texto, na verdade, ele quer ensinar sobre esses pontos. Então, quando o ser humano ele percebeu que a vegetação do mundo, esperava a chuva para poder brotar, para poder nascer, ele pediu a Deus que fizesse chover. Deus fez chover na terra. E rapidamente ela ficou coberta de vegetação e todos os estágios, então, de maturidade. E aí, depois que Deus ele separou o ser humano, o andrógeno, os corpos masculinos e femininos, eles serão descritos em maiores detalhes mais adiante. No entanto, aqui Deus ele já abençoou e diz para eles, sejam férteis, prolíficos, encha a terra e domine.
subjuguem, né, subjuguem, ou seja, toda a terra, né, governem também sobre os peixes, sobre os pássaros, sobre as criaturas vivas que rastejam, sobre tudo que está na terra. Aí, no entanto, não tente refinar o mundo além de suas capacidades de fazê-lo. Assim Urashi explica. Urashi explica mais, em particular, porque ele vai dizer, porque muitas vezes, assim Urashi fala, não sou eu que estou falando, tá? Urashi fala que muitas vezes a parte feminina ela quer ir um pouquinho além dos limites. É isso que Urashi diz. Então, não é comigo. Reclama com Urashi. Não reclama comigo, não, por favor. Então, Deus disse em Licutense Ruth, no volume de número 20, na página 7, está escrito, comentando, Deus disse então ao homem e à mulher, eis que, embora eu tenha feito vocês senhores dos animais, aqui Deus dá uma proibição. Ele diz o seguinte, eu não vou permitir a vocês que confundam as coisas. Vocês não podem confundir o domínio que vocês têm e o governo como vocês têm com, por exemplo, matar um animal para poder comer. Vocês não estão liberados para matar animal para poder comer. Eu libero para vocês as plantas, que dão sementes. Eu libero para vocês os frutos, e eles vão ser o seu alimento. Mas o animal, você não pode abater ainda. Deus colocou um limite ali. O animal, vocês não podem abatê-lo. Só que aí, no Licutense Ruth, ele vai acrescentar uma parte importante, porque vai dizer o seguinte, isso se o animal estiver vivo. Mas se o animal morrer por si próprio, vocês podem pensar que foi eu que abati para vocês. E nesses casos você poderia comer, porque eu abati para vocês. Se ele morrer, de repente. Então, era a única condição que eles poderiam comer do animal. Do contrário, ele não podia matar o animal enquanto estava vivo. O animal, enquanto estava vivo, ele não poderia comer. Esse tipo de decreto, ele é revogado. Quando ele é revogado? Depois do dilúvio. Depois do dilúvio, então, Hashem, ele revoga o decreto de não comer carne animal. E por quê? Porque há duas coisas centrais. Primeiro, nessa etapa aqui, os animais ainda eram bastante elevados. E o ser humano, nessa etapa aqui, né, o ser humano também tinha uma elevação muito grande. Ele não precisava comer animais. Não era necessário para ele. Só que essa elevação ela vai diminuindo. E principalmente na geração do dilúvio, apesar de ainda existir e vigorar o decreto de não comer uma carne animal, a geração do dilúvio comia. Os Rechaim, né, os iníquos, eles comiam. No entanto, Noa, sua família, não comia. No entanto, Enoque não comia. No entanto, Shet não comia. No entanto, Metusela não comia. Mas os Rechaim, eles comiam já. Pior, eles praticavam o canibalismo, eles comiam carne viva mesmo, eles pegavam a carne viva e mastigavam. Eles comiam seres humanos uns aos outros. Eles matavam um ser humano para poder almoçar. Então, depois de toda essa coisa que acontecia, o que houve? Né? Depois de tudo isso que ocorria, depois veio o dilúvio, Hashem então repete as 6 leis anteriores que foram dadas, só que revoga esse decreto aqui na 7ª lei. A 7ª lei de não comer um órgão de animal vivo, é revogado o decreto, a pessoa pode comer desde que não seja agora um órgão de animal vivo. Ele pode comer animal, desde que não seja um órgão de animal vivo. Essa foi a única exceção. Então, toda a vegetação também ela serviria de alimento a toda a criatura da terra, para todas as aves. Aquilo que todos os répteis também poderiam também comer, tudo aquilo, né, que fosse a verdura, o vegetal, a parte vegetal. E os animais que foram criados carnívoros, segundo a fonte do Licutense Ruth, no volume 20, na página 10, diz que os carnívoros, sim, poderiam devorar os outros animais.
eles poderiam. Era a pequena exceção que se tinha. Agora, nos momentos finais do sexto dia, a gente vai lá em Bereshit Rabá, no capítulo 7, 5, 11 e 9. E aí, o Bereshit Rabá vai trazer para a gente, juntamente com o Rashi, trazendo também essa fonte. E eles vão dizer o seguinte no Bereshit Rabá. Olha, nos momentos finais do sexto dia, Deus vem aqui e cria os demônios. Ele cria o Shelim. Finalmente, Deus criou agora o Shelim. Ele vem aqui e cria os demônios. Tá, o que são os demônios? Vamos lá, o que são os demônios? Os demônios, eles são anjos rebelados contra Deus? Não. Os demônios, eles são Shindalets? Não. Os demônios, eles são almas impuras? Não. Os demônios, eles são o quê? O que são os demônios, afinal de contas? O que a Torá vai chamar de demônio? O que a Torá vai chamar de demônio? O que é um demônio? O que é um demônio? É importante as pessoas entenderem isso. Quando você vê a Torá falar sobre Baal, sobre Astaroth, sobre o Molech, né? Sobre o Molech, sobre esses deuses pagãos, essas forças que controlam esses deuses, essa crença dentro do paganismo, essas forças ocultas, essas forças que forçam as pessoas a fazerem coisas que não são muito positivas, se envolverem diretamente com a idolatria, esses são os demônios. Esses são aquilo que a Torá chama de demônio. O demônio, então, ele, na verdade, é isso. Deus criou eles, tá? É importante as pessoas entenderem. Porque se eu nego que Deus criou, eu digo que algo se criou sozinho. E se eu digo que algo se criou sozinho, eu divinizo aquilo. E se eu divinizo aquilo, eu estou criando mais um Deus. Aí tem que ter cuidado. Deus criou tudo, bem e mal. Entenda? Deus criou e produz tudo que existe. Deus produz desde a chuva serena, que cai tranquilamente, quanto o terremoto, quanto o furacão, quanto um vulcão que entra em erupção. É tudo Deus que faz. É tudo Deus que faz. Deus faz todas as coisas. E essa é a diferença da Torá. A Torá, ela te mostra um Deus que é soberano. Um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que governa todas as coisas. Um Deus que não é pego de surpresa. Essa vai ser a diferença. Enquanto os deuses das religiões, eles vão ser suscetíveis a vários elos dentro da própria criação deles, né? É o Deus, o Criador verdadeiro, o único que existe, ele não tem esse tipo de propriamente de forma de se revelar. Ele criou tudo, absolutamente tudo, nada existe além dele. Nada existe além dele. Então, dentro dessa forma, os demônios vieram a existir. Então, os demônios, aí o Urashi vai explicar o que são os demônios. O Bereshit Rabá cita a criação, só que o Urashi vai explicar um pouquinho. Então, ele explica sobre esses poderes, né, conforme eu falei. Seres espirituais, eles servem como agentes também do bem e do mal, de acordo com o poder que Deus concede a eles. Por exemplo, para que eles foram criados? Vamos lá, esse é o propósito deles na criação. Isso é relacionado aos méritos e delitos da humanidade. Ou seja, se uma pessoa ela pratica alguma coisa que é positiva, uma pessoa praticou alguma coisa que é positiva, ela vai ter bênção de Hashem, né? Então, vai recair alguma bênção sobre ele. Vai ter um ser próprio para administrar a bênção sobre ele. Agora, e se a pessoa ela praticar coisa negativa, um demônio desse vai ser ordenado a ter uma ação sobre a vida dela. Por quem? Quem vai ordenar? O Criador. A ter uma ação sobre aquilo. Esse é o princípio da criação. Sem isso não tem equilíbrio e sem isso não tem coexistência do universo.
É preciso ter positivo e negativo. Sem positivo e negativo, não existe universo. Não existe possibilidade do universo existir. O universo só existe positivo e negativo. Quando o mundo se refinar, tá? A luz intensa desse mundo vai estar própria, o utensílio vai estar próprio para receber uma luz maior, e aí, necessariamente, todas essas forças negativas, elas vão deixar de existir. O que é deixar de existir? Serem transformadas. O mal vai ser transformado em bem. O negativo vai virar um positivo total. Mas o mundo vai estar preparado para essa revelação. O que não aconteceu desde o princípio. Muito mais do que isso, tá? Muito mais do que isso. Vocês vão ver que, além dos animais, mais tarde nos estudos, né? Vocês vão ver que, além dos animais que Noa ele colocou na arca, além do gigante Og, que se prendeu ao lado da arca, além de tudo isso, Noa também levou os demônios na arca para salvar eles. Vocês vão ver isso. Até mesmo ele precisou levar. Deus ordenou. Deus ordenou. Traz os demônios para o mundo depois do dilúvio. Ele não pode ficar no mundo antigo, não. Então, ao final do sexto dia, Deus viu tudo o que havia feito e tudo era muito bom. Ah, sim, esqueci. Peraí, não esqueci o detalhe. Urashi, ele vai citar mais uma coisa, que no final do sexto dia foi criado a sepultura de Moshe. A sepultura de Moshe. Moshe é tão especial, é tão especial. Moshe é tão, mas é tão, mas é tão especial, que a Shem vai falar, um dia vai existir o Moshe. Eu não posso deixar o Moshe ser uma sepultura adequada. Ele precisa de uma sepultura que tem que ser diferente de tudo o que existe. Então, a Shem criou uma sepultura especial para o Moshe. Agora, não me pergunte. Se soubesse, os arqueólogos já tinham achado, já tinha gente falando por aí, ninguém nunca achou a sepultura de Moshe. Até hoje. Né? Até hoje. Por quê? A Shem precisou ocultar. Ah, sim, tem explicação por que ninguém achou a sepultura de Moshe. Por que ninguém achou a sepultura de Moshe? Porque a Shem precisou ocultar a sepultura de Moshe. Por quê? Porque, imagine, Moshe era tão inspirado, tão grande, tão grande, tão grande, a espiritualidade dele era tão intensa. As pessoas, geralmente, quando vêem uma espiritualidade muito grande, pode ser que eles tenham querido a desenvolver algum tipo de idolatria depois da morte de Moshe. Então, Deus vai lá e oculta. Deus ocultou para isso não acontecer. Quando ele ressuscitar, todo mundo vai saber aonde, né? Agora, existe a probabilidade dentro disso que ela seja no deserto, porque Moshe ele tem que ressuscitar para guiar a geração que morreu no deserto. A geração no deserto, ela ressuscita, Moshe, ele ressuscita, Moshe ele é chamado pela Torá do grande pastor. Por ser o grande pastor, ele não pode deixar suas ovelhinhas que saíram do Egito ao léu, quando elas ressuscitarem. Então, ele tem que guiá-las até a Terra Santa. Então, agora sim, finalmente está pronto o sexto dia, Deus criou o ser humano, era bom, mas era muito bom, era mais do que bom agora, o ser humano, pois, por que é muito bom? Porque somente a humanidade, gente, ela é capaz de fazer com que as centelhas se elevam. Somente a humanidade ela pode fazer o fluxo da energia realmente entrar nesse mundo. Somente a humanidade ela consegue fazer coisas que preparar esse mundo para ser uma habitação para Deus. Os animais não conseguem isso. Os anjos não conseguem isso. Os Shindalit não conseguem isso. Os Shediim, os demônios, não conseguem isso. Mas o ser humano, somente ele consegue fazer desse mundo um local para a presença divina habitar. Então, o ápice da criação é o ser humano. O ápice da criação de Deus é o ser humano.
Então, agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Ivan, pode falar. Lá no Jardim do Éden, eu acho que o céu era o mesmo do nosso, né? Porque tinha o sexto dia, tinha o dia, tinha a noite, o céu era o mesmo, né? As estrelas, tinha tudo lá, igual tem hoje, né? O céu tinha mesmo. A diferença é a seguinte: até o pecado de Adão e Marichão, até Adão e Marichão comer do fruto, tinha uma luz muito intensa. Então, quando era noite, eles não conseguiam ver que era escuro, porque a luz ela cobria tudo. Eles só conseguiram ver que realmente houve noite ou houve dia quando eles transgrediram, e quando a noite caiu, Adão pensou que ele tinha morrido. Ele pensou, será que isso é a morte? A Shem falou que eu ia morrer. Para acontecer a morte, isso daqui está tudo escuro. Na verdade, era o dia que tinha terminado e a luz tinha se retirado, né, desse mundo. Então, a partir desse momento, ele é ensinado por Hashem a fazer o quê? O fogo. E daí surge a cerimônia de Havdalah. Isso foi no final do Shabat. Sim. E a Eva veio do mesmo lugar que a outra, que a mulher veio, né? Veio das costas também. As duas veio das costas de Adão. Não. Não? A Havá veio das costas. A lama de Ut, ela veio da lama, da mesma fonte em que os Shindados foram criados, um dia anterior. Ah, mas ela não estava nas costas de Adão, não, né? Não, estava não. Mas ela queria se envolver diretamente com Adão também, de uma certa forma, só que acabou não tendo muita, digamos assim, não teve química, né? Já porque ela tinha um temperamento muito difícil. O temperamento dela não era fácil. Ela queria dominar sobre o Adão. Adão não queria que fosse dominado. Que negócio é esse? Uhum. Interessante. Obrigado, Horácio. Nada. Roseli. Bom, eu queria perguntar, é que voltasse um pouquinho lá atrás, que eu acho que eu perdi na hora que você falou do que é o demônio que ele surgiu mesmo? Os demônios, eles são o seguinte: Deus ele fez os demônios no fim do sexto dia. Entendeu? Ele faz os demônios no fim do sexto dia. Os demônios, eles são forças que existem para administrar decretos divinos. Quando uma pessoa ela transgride, Deus ordena que esse demônio ele faça uma ação. E aquele decreto entra na vida da pessoa. Entendeu? É isso um demônio. É isso, na verdade, que é um demônio. Além disso, os deuses, chamados de divindades, que as pessoas cultuam e adoram no mundo todo, esses deuses, tal, Moloch, Baal, Asterote, qualquer deus, só muda o nome desses deuses pagãos, só muda o nome. Eles são, na verdade, forças desses seres. Ah, mas por que a Shem faz isso? Para testar os seres humanos. Realmente para saber se a pessoa vai adquirir o mérito de escolher entre o monoteísmo e a idolatria, para poder ter mérito. Então, os demônios são esses deuses falsos, então, né? Isso. Então, não existe que demônio que eles falam. Esses demônios que eles falam na igreja, nas igrejas, no candomblé, na Umbanda, na Quimbanda, no voodoo, esses demônios aí que entram no corpo da pessoa, possuem a pessoa, isso não é um demônio. Tá? Isso, na verdade, isso são almas que não conseguiram atingir uma elevação muito grande e ficaram neste mundo e são atraídas, a força impura é atraída pela idolatria que eles praticam nos lugares. Funciona como um imã. A idolatria, ela atrai essas forças impuras e elas entram dentro das pessoas. Como tem igreja que a gente vai, que eles chamam, né? Chamam lá o que está no corpo da pessoa, né? Então, daí eles chamam que falam. Porque eles falam lá, em nome da Trindade. Uhum. Aí eles falam lá, em nome do falso profeta deles. Quando eles fazem isso, eles estão conduzindo a força negativa. Entendi. E mais uma coisa, perguntar, dessa outra mulher aí,
Então, esse que eles falam que teve outra mulher que é com Adão, então é essa aí? Sim, teve a outra, teve a Lamediúde. Mas ela não ficou com ele porque ela era muito difícil, o temperamento dela não dava certo. Entendi. Completava ele. Sim. Essa é a diferença. A Havá, Eva, acabou completando ele. Era a mulher escolhida dele mesmo, né? Isso. Então tá bom. Então, obrigada. Nada. Geraldo. Amor, então é por isso aí que quando uma pessoa tá com uma alma dessa, é por isso que eles falam que os nomes, nomes humanos, né? É Padilha, não sei o quê, essas coisas todas, não é isso? Exatamente. Exatamente. E se você vê uma coisa, olha só uma coisa. Que incrível isso. Isso é muito incrível. Olha a semelhança. Só muda o rótulo, sabe? Se você for, não estou dizendo para ninguém, Deus livre, mas uma pessoa que vai no centro, num terreiro de candomblé, né? Eles vão usar esses nomes todos lá. Padilha, Tranca-Rua, isso, não vão? Incrível. Isso. E na igreja pentecostal, eles vão falar as mesmas coisas. Vão falar Padilha que está nela, o Tranca-Rua que está nela. Vão usar o mesmo nome. Eles vão usar o mesmo. Por quê? A conexão é a mesma. Só mudou o rótulo. Para a gente poder entender. A gente pega todos os ícones que a Igreja Católica tem e você pega todos os ícones que a Umbanda tem. Eles são respectivos uns do outro. São partes respectivas. A Maria é Iemanjá. Muita gente não sabe. A Maria é Iemanjá. O Jorge é Ogum. Muita gente não sabe, mas o Jorge é Ogum. São ambos respectivos. Ambos são respectivos uns dos outros. Isso porque muita gente não sabe, que eu vou falar agora. Mas muita gente não sabe. Mas quem já esteve no candomblé sabe. O candomblé, a Igreja Católica não tem várias ordens eclesiásticas? A Igreja Católica tem várias ordens eclesiásticas. Entendeu? Tem os franciscanos, os agostinianos, né? Você tem de vários setores. E o candomblé, ele é uma ordem eclesiástica da Igreja Católica. Oi? Muita gente não sabe disso. O candomblé é uma ordem eclesiástica da Igreja Católica, reconhecida pelo Vaticano. É reconhecido. Acho que é 100% não sabe, viu, Moreira? Muita gente não sabe disso. Gente, tem hoje, muitos lugares aí no Brasil, tem cultos envolvendo os dois, ou missa envolvendo... Tem missa hoje sendo feita em terreiros. Não sei se vocês sabem disso, mas tem missa que é feita em terreiro hoje. Em terreiro de candomblé. Tudo igualzinho, a prática igualzinha, só muda o nome. Só o nome que mudou. Maré, então aí nesse caso, o que eles fazem nas igrejas pentecostais, evangélicas, eles dizem que está expulsando o demônio. Então aí, o que acontece? Eles estão em contradição, estão em pecado, como que é? Eles conseguem tirar, de uma certa forma, aquela alma, entendeu? Mas ela acaba retornando depois. Você pode ver que uma pessoa que teve possessão, ela sempre vai voltar a ter. Dentro de uma igreja. Ela sempre vai voltar a ter. Você não vê ninguém que não teve possessão e parou de... Alguém que teve possessão e que nunca mais teve? Não. Sempre ela está voltando a ter possessão. Porque a condução de força impura lá é grande. Aí eles vão falar um monte de coisa. Aí eles vão falar que a pessoa pecou e por causa do pecado veio de novo, voltou para ela a força, né?
o demônio voltou, segundo ele, vocês vão falar isso. Ah, voltou porque você pecou. Não é nunca porque eles estão invocando o Chuchu, né? Então, e o pior disso tudo não é isso. O pior disso tudo, eles não sabem. Eu já falei aqui. Se não fosse por eles estarem invocando o Chuchu já tinha saído muito tempo lá do Guerrinon. Já tinha se refinado muito tempo. Só que cada invocação que eles fazem, cai mais um na conta dele. Cada invocação é como se fosse um ato dele. Porque ele influenciou eles a fazerem aquilo no passado. Eles não sabem. Eles não sabem. Aquela que você falar para o fulano, falar para as pessoas aí, você não sabe, mas o seu coisa está no Guerrinó e você continua invocando, cai na conta dele. Eles vão perguntar o que é Guerrinó. Aí você fala, é no inferno. Eles vão ficar bravos com você. Aí sai de baixo, eles vão ficar bravos. Mas eu falo assim, More, por exemplo, o trabalho que eles fazem na igreja, que a pessoa está lá incorporada, aí eles vão lá e faz o trabalho de expulsão, que eles dizem, né? Eu falo, eles dizem, mas eu já participei. Aí, no caso, a entidade, a igreja, está em contradição, porque já que são almas criadas pelo Eterno, né? Que eles falam que é demônios também. Eles estariam em contradição em fazer isso, ou eles têm que deixar a incorporação lá? Não, eles estão na impureza, Geraldo. Na impureza, você não consegue levar centelhas. Então, todos os dois atos para ele estão errados. Entendeu? Eles não estão conectados ao Criador. Todos os atos estão errados. Tanto de entrar, quanto de sair, quanto de usar o nome. Muitos deles também não sabem que é isso, que é dessa forma. A gente sabe porque a gente chegou ao monoteísmo, né? Muitas pessoas não sabem o que estão fazendo. Aí pensam que ali é demônio mesmo, demônio disso, demônio daquilo, né? Por que geralmente tem voz de homem, tem voz de mulher? Por que quando sai gritando? Por que quando sai gritando? Porque o local especial, segundo o Zohar, que uma alma negativa, ela se aloja, é na garganta. É o local do fluxo. É na garganta. Por isso que quando sai gritando. Agora, isso só acontece mesmo, se você olhar bem, dentro de ou candomblé, banda, igrejas cristãs, seja católica ou protestante, né? Sempre acontece. Mas se você olhar bem, você não vai ver isso acontecendo numa sinagoga ortodoxa nunca. Nunca você vai ver dentro da sinagoga ortodoxa acontecer isso. De forma alguma. Você pode ter lá no passado, teve registro, sim, que o Baal Shem, o antecessor do Baal Shem Tov, ele conseguiu excluir todas essas forças para longe e teve, sim, casa de judeus que foi afetadas na época, e ele foi chamado para fazer isso. Tá? Na época. Sim, mas ali estão falando de casa, não estão falando de sinagoga. Estão falando de casa. Foi algo dentro de casas que eram abandonadas. Eram casas abandonadas na época. E ele expulsou essas forças para os lugares longe da sociedade. Eles ficaram muito longe da sociedade. Né? Eles ficaram em locais desabitados. Lugares que são considerados hoje desabitados, que são, por exemplo, matas que ninguém vai, matas virgens, né? Ou então, por exemplo, desertos também, são lugares desabitados. E casas. Esse é o perigo de ir nesses lugares. Esse é o problema de ir nesses lugares. Tem que ter cuidado. Ok, More, obrigado. Ronald, pode falar. Não, Simone primeiro. Pode falar, Simone. Eu não sei se a Roseli já falou, mas ela estava com a mão levantada de primeiro. É ela ou ela já falou?
Ela já falou, perguntou Ah, então antes. tá bom. Então é o seguinte, professor, eu realmente eu tinha dúvida como era feito a Elva, que é onde eu era, né, na idolatria, a gente sempre falava que era feito da costela. Agora, realmente, eu entendi como a Eva foi feita. E também, eu queria saber se por a serpente ser tão astuta, ela andava ereta, que nem a gente, que nem um humano, é por isso que ela conseguiu enganar a Eva com tanta facilidade para comer o fruto proibido? Sim, sim, foi por isso. Mas a serpente, na verdade, era macho. Ela não era fêmea. Ela se apaixonou por Eva. Na verdade, ela queria coabitar com Eva. Entendeu? Porque Entendi. tem um momento no jardim que está escrito assim: e eles estavam nus e não se envergonhavam. O que significa isso? Na verdade, a gente pensa que todo mundo, eles sempre andavam pelados. Não, é isso. Ele estava nus e não se envergonhava, significa apenas que Adão e Havá estavam tendo relações íntimas sexuais. E a cobra, ela viu aquilo. E ela se apaixonou naquele momento por Havá. Tanto que ela se apaixonou que ela ingeriu a saliva dela, ela cuspiu a saliva dela. A saliva, ela entra no canal de Havá e ela fica grávida de Caim. Esse é o momento que ela fica grávida de Caim. Entendi. E a próxima pergunta, professor, os animais falavam que nem a gente ou o Adão, somente o Adão compreendia eles? Os animais eram muito mais elevados do que eles são hoje. Eles perderam essa elevação porque eles cometeram algumas transgressões que eles não podiam ter cometido. Eles se misturaram às espécies. Assim, Adam conseguia falar com eles, porque o nível espiritual de Adam conseguia compreender os animais. Né? Necessariamente, eu não saberia dizer se depois de Adam as pessoas conseguiriam falar com os animais. Entendeu? Se eles conseguiriam depois reproduzir. Mas de primeiro, sim, eles eram tão próximos a Adam, que Adam conseguia falar tranquilamente, conversar com eles. Entendi. E também assim, essas tempestades que dá, esse furacão, aquelas forças negativas que tem dentro das tempestades que faz dar esse estrago todinho na natureza? Tem um anjo especial. Tem um anjo, Deus, quando ele vai mandar a tempestade, ele manda através desse anjo, ele ordena que o anjo vá e traga a tempestade. Então, são os elementos. Cada anjo coordena um elemento da natureza. Os elementos se ligam, então Deus dá o decreto de tempestade. É severidade. A tempestade traz aquela severidade, porque é uma chuva que poderia cair mais tranquila, mas, na verdade, vai vir de uma forma mais atribulada. Isso significa o seguinte, significa que aquela geração que está recebendo aquela tempestade ali não teve mérito suficiente para recebê-la de forma tranquila. Então, ela vai descer para esse mundo de uma forma mais pesada. Ainda assim, ela pode ser refinada a tempestade. Ainda assim, a tempestade pode vir para o bem. Existe uma brahá que nós fazemos quando nós escutamos um relâmpago. Entendeu? Quando a gente escuta um relâmpago, escuta um trovão, existe uma brahá que nós fazemos. Então, a gente consegue refinar. Depois eu passo para vocês essa brahá. Tá bom. E a última pergunta, professor, sobre Moisés. Por ele ser tão assim elevado, foi um profeta sem igual, né? É por isso que Deus ocultou o corpo dele. Por exemplo, se alguém encontrasse, a humanidade encontrasse o corpo dele e adorar ele como Deus, correto? Esse foi exatamente o propósito da ocultação. Houve duas ocultações do período da entrega da Torá, após a morte de Moshe é ocultado, e outra, o Monte Sinai também foi ocultado. O Monte Sinai, que as pessoas falam que é o Monte Sinai hoje, não é o Monte Sinai onde a Torá foi entregue. O Monte Sinai que as pessoas falam é apenas uma forma das pessoas precisarem de alguma referência, mas o Monte Sinai que a Torá foi entregue, ele foi ocultado. Por que ele foi ocultado? Porque se ele tivesse permanecido revelado, as pessoas poderiam achar que o monte era o monte que deu a Torá. As pessoas poderiam achar que foi o monte que deu a Torá. Então, para que isso não ocorresse,
esse monte, então, ele foi ocultado. As pessoas iam adorar, né? Ia se ajoelhar e adorar, assim, perto do monte, com certeza, né? Ia fazer isso. E também é por isso que o Jardim do Éden também foi ocultado, né? Correto? Isso, o Jardim do Éden foi, mas é porque o Jardim do Éden, a espiritualidade dele era tão grande que, como o Etzihará conseguiu entrar no ser humano, né, ficava um pouco difícil dele coexistir por causa da santidade dele ser muito grande nesse mundo. O mundo ia ser muito abalado com isso. Então, Hashem vai, retira o Gan Eden e leva para os mundos superiores, para os mundos espirituais. O Gan Eden, ele retorna para esse nosso mundo. Quando o Gan Eden retorna? Após a Era de Mashiach. Após a Era de Mashiach, no Olam Abá, o Gan Eden volta novamente. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Ronald. Shalom a todos. More, hoje a cobra, a serpente, ela é um réptil. Ela voltará a ser antropomórfica? Olha, sim, ela vai ser refinada. A cobra vai ser refinada. A cobra é refinada na Era de Mashiach. A gemátria de Nahash, cobra, e a gemátria de Mashiach é a mesma. Isso significa que a Era de Mashiach ela consegue fazer o tikkun da cobra completo e refinar e trazer ela. Sim, ela vai causar, infelizmente, como ela fez uma parte negativa, ela então vai fazer parte positiva. Então, de certa forma, sim, ela vai ter que adquirir o status normal dela, né? Como tudo tem que voltar à sua originalidade. Assim como o ser humano, né, quando, porém, nós formos ressuscitados, nós não vamos estar mais sujeitos a algumas coisas mais. A gente não vai estar sujeito mais a envelhecer, ou a ter sinais de expressão, né? Ou a ficar doentes mais, ou então a morrer novamente. Não vai ter essas questões mais. Então, tem que tudo voltar ao seu estado original. Entendi, toda a rabá. Ô, Moré, fazer só mais uma pergunta. O Caim teve descendência? Porque ele é filho da cobra. Ele teve descendência? Teve, e bastante. Pouca não. Então tem gente aí que é descendente da cobra, no caso? Vai ter descendente do Caim, né? Que é filho da cobra, no caso. Isso, ele é filho da cobra e ele tem descendência. Por quê? Ele contraiu um casamento com a irmã que nasceu junto com Abel. A irmã de Abel, que nasceu junto, ele contraiu casamento com ela. Então, ele teve um ato ali de descendência com ela. Mas quem descende dele pode ir para o mundo vindouro também ou não? Não, peraí. Ele teve descendência até o dilúvio. No dilúvio, a geração de Caim toda é exterminada. Então não tem descendente mais. Depois não tem mais, não. Ainda bem. Não tem mais, não. Nossa, obrigado, Maria. Então, Geraldo, pode falar. É só uma conclusãozinha, More. Então, visto que todas as coisas vão voltar ao que era antes, ou seja, como fosse lá no Jardim do Éden, praticamente, não é? Então, todo esse trabalho que o senhor faz, os rabinos fazem, nós estamos aprendendo, então nós estamos realmente participando desse processo, né, de retorno, não é isso? Sim, esse é o processo. O processo, na verdade, é a volta para o Éden. Só que para ter a volta para o Éden, é necessário o mundo ser elevado novamente, porque o padrão de nível espiritual que ele caiu foi muito baixo. Ele tem que ascender, subir, até entrar no nível de espiritualidade dos mundos espirituais lá em cima mesmo, quando finalmente a humanidade vai poder receber o Éden de novo. Ok, More. Ronald. A Roseli não a levantou primeiro, More?
Não, acho que a mão da Roseli está levantada já, né, Roseli, desde aquela hora. Não, não, é que eu queria fazer uma pergunta sobre uma que eu queria falar. Pode falar, Roseli. É sobre o Espírito Santo, que quando eu estava numa certa igreja, aí eu fazia jejum para receber o Espírito Santo, né? Só que cada vez que eu fazia isso, manifestava essas coisas em mim, sabe? Aquelas almas lá, que dizem, né? Aham. É isso aí Sim. que eu queria falar, porque daí chamavam lá o capeta, o capeta lá chamavam, e daí baixava na gente, né? É mesmo, é assim mesmo. E o Espírito Santo, que é bom, eu nunca recebi, né? Só recebi aquilo ali, né? É incrível que o cristianismo ele faz esse tipo de autossacrifício, né, com o corpo, o jejum. O judaísmo só faz isso dentro das datas fixas, entendeu? Sim. O cristianismo costuma flagelar o corpo com a abstenção da comida e da água, mais da comida, né, no caso deles. Mas essa conexão que o cristianismo tem, estão muito mais envolvido com o trabalho que os necromantes fazem. Os necromantes fazem a mesma coisa. Os necromantes vivem a vida deles praticando jejum para receberem espírito de almas que foram para outro mundo. Então, é uma aproximação muito grande. Eles não imaginam o quanto que tem, né? A gente está acabando sendo enganado, recebendo aqueles espíritos que foram para o mundo e sem saber o que está recebendo, né? Só isso, obrigada. Nada. Ronald. Moré, numa parte do estudo sobre os demônios, eu não sei se o senhor explicou, se eu perdi essa parte, mas eles vão receber Tikkun ou eles foram criados com a finalidade pelo Eterno para isso mesmo, de serem Eles vão ser mal, né? transformados. Vão ser transformados. O mal, ele deixa de existir. Mas o que significa que o mal deixa de existir? Quer dizer que o mal, ele se torna energia positiva. O mal, ele é refinado em bem. Entendeu? Até o chefe deles, o maioral deles, que eu acho que é o... Vocês podem falar o nome dele, Moré? O L lá? Não, pode. Não, o L não é o maioral deles, tá? O Satã, você tá falando? O isso. Satã não é o maioral dos demônios, não. O maioral dos demônios. O Satã é somente o maioral dos anjos do mal, dos anjos que são chamados anjos promotores, dos promotores, aqueles que promovem acusações e testam os seres humanos. Esses demônios, eles executam decretos. Eles têm o maioral deles também. O maioral deles foi aquele que Shlomo conseguiu usar o poder dele, né? E teve aquela história lá do anel. Esse que é o maioral dos demônios. O chefe deles. E esse daí também vai poder receber a transformação, certo? Para positivo. Todos. Eles não estão fazendo nada que não seja a função deles. Eles não estão fazendo, eles não estão pecando, tá? Entendi. Eles foram contratados para fazer exatamente esse trabalho. Entendi, Moura. Entendi agora. Obrigado. E Holanda? Moré, a hora que você falou com quem Caim coabitou, para a primeira, é o primeiro filho dele, eu não entendi porque aqui deu um probleminha e ficou sem ouvir. Com quem que ele falou primeiro, assim, a primeira? Foi a irmã de Hevel, a irmã de Abel. Junto com Caim, nasceu uma irmãzinha, tá? E junto com Hevel, Abel, nasceu duas irmãzinhas. Está no Midrash. Entendi. Junto com ele. Então, Caim, ele casa com uma irmã de Hevel. E, com isso, ele tem a sucessão de filhos deles. Tá bom. Então, gente, agora, deixa eu ver aqui o chat. Quem está no chat com a gente, tá a Tamar, a Simone Belém,
Andréia, a Vânia Ivonete, o Pedro Rodrigo, a Simone já falei, a Luciana Rodrigues, a Bia Lobo, a Risiene, estão no chat no YouTube. Então, aqui tem uma pergunta, a pergunta é da Bia. E no final dos tempos, quando tudo se esclarecer, aí, não, vamos lá, primeira coisa, Bia. Esse termo aqui, final dos tempos, a gente já tá? Esse fim dos dias, o fim dos dias, ele começou quando o povo de Israel começou a voltar para sua terra. Vamos lá, tá? Começou essa etapa aqui há muito tempo. Que final dos tempos? Dos tempos que não são positivos. O começo dos novos tempos. O começo dos tempos positivos. Então, a gente tem que esclarecer um pouquinho o que significa, à luz do judaísmo, final dos tempos. Final dos tempos significa fim dos dias, melhor dizendo, que é a melhor forma de falar, significa a inauguração de um novo período de tempo. Então, quando tudo esclarecer, olha, existem algumas fontes que dizem o seguinte: o Yeshua Ben Padera, ele vai conseguir, então, retificar no final, tá? Ele mesmo vai chegar, vai anunciar, ou seja, ele vai ressuscitar, né? Ele vai anunciar que ele foi um falso profeta, que tudo que ele ensinou era mentira, que ele nunca foi Mashiach. Existe essa fonte realmente, né? Não é uma unanimidade, mas existe essa fonte. Essa fonte está em cima de quê? Ela está em cima de uma parte da Mishnah que diz que o povo de Israel todinho é justo, entendeu? Mesmo aqueles que morreram na contramão, eles vão conseguir o processo de refinamento através do Guerrinão. Seria essa a ideia. Vamos lá. E o demônio sai de verdade do corpo da pessoa? Não é o demônio que sai, é a alma que sai. A alma que sai, ou seja, a alma de uma pessoa que estava com a energia tão impura, praticou tantas coisas ruins, realmente sai quando tem um processo ali. Isso faz parte para testar mais ainda os seres humanos, porque ele volta depois. Então, quanto mais ele sai e volta, mais as pessoas prendem atenção naquilo. E quando ela tem uma fraqueza espiritual muito grande, ela permanece. Tem outra pergunta aqui. A cobra é a serpente, mas qual a verdadeira imagem da Nahash? A verdadeira Nahash, ela é uma cobra. Ela era uma cobra ereta. Era uma cobra ereta como ser humano. A partir do momento que a Hashem dá os decretos lá, deu para Havá, também deu para ela. Foi cortada os membros dela e ela passou a se arrastar e criou essa forma que ela tem hoje. E os descendentes dela são as cobrinhas. Tem todo tipo de cobra hoje. Né? Tem vários descendentes. Não falta descendente de cobra por aí. Misericórdia, não sei também. Descendente de cobra. Descendente de cobra. Então, Ivan, pode falar. O Chuchu, lá, igual o senhor fala, ele tem diferença dos outros deuses pagãos ou ele é a mesma coisa? Ele é um falso profeta que divinizaram ele. Essa é a diferença. Ele é um falso profeta que divinizaram ele. Pegaram ele, né? Ele era sempre foi característico, foi falso profeta. Ele não viveu nessa época que o Novo Testamento fala sobre isso. Ele viveu 100 anos praticamente antes. Ele viveu na época do Hashmonaim. E ele foi condenado por bruxaria, feitiçaria, induzir as pessoas contra os sábios. Ele foi condenado por roubo de propriedades. Então, lembra a história, que eu falei aqui, lembra aí da história que o Novo Testamento pinta sobre o Barrabás. Aquela história que o Novo Testamento pinta sobre o Barrabás é a verdadeira história do JC. O JC, ele era um anárquico, um revoltoso, que queria promover uma revolução social na época dele e que não media as consequências para isso. Ele não media as consequências.
Ele era um inconsequente. Então, na época dele, através do Sanhedrin, por unanimidade, o Sanhedrin condenou ele à pena capital. Ele primeiro recebeu a pena, ele recebeu a pena por forca, por ser um falso profeta, e recebeu posteriormente a pena do apedrejamento, por então ter se voltado contra a Torá. Entendi. Obrigado, Moré. Então não teve nada esse negócio de cruz. Na verdade, não existe nenhum registro durante o governo romano de cruz na Terra Santa. Não existe nenhum registro até a construção do templo na Terra Santa. Ou seja, de que existiu alguma morte, que alguém foi crucificado. Não tem. Tem um sequer. Registro arqueológico, você não tem nenhum. Essa história, ela foi criada depois. O Novo Testamento, gente, ele é um livro que ele vai datar, o primeiro livro do Novo Testamento, ele vai datar de 320. Ano 320, foi feito o primeiro evangelho de Marcos. As provas de carbono provam que ele foi de 320. Depois, você tem cada evangelho, ele foi feito por um chamado pai da igreja, a era patrística, que é muito mais tarde, muito mais tarde. Você pega ano 200, anos 300, ano 400, foi aí que eles comporam esses livros. Esses livros aí. Eles se reaproveitam alguns acontecimentos da vida do Eixo Ramanzi mesmo, e eles reaproveitam alguns outros conceitos, né, que existiam, emendam um monte de discurso que os sábios tinham feito e outorga esses discursos para os sábios. Por exemplo, todos os discursos de amor ao próximo, Yeshua não fez nenhum. Yeshua não fez nenhum discurso de amor ao próximo. Todos aqueles discursos de amor ao próximo eram do Hillel. Eles pegam e colocam como se fosse do Yeshua, para construir essa ideia de que ele ensinava amor ao próximo. Totalmente equivocado. Então, eles constroem vamos entender, o JC do Novo Testamento, aquele personagem ali, ele não existiu. O que existiu foi o Yeshua Ramanzi, o personagem que sim existiu no judaísmo, que foi condenado por pena capital. Eles pegaram esse anterior e criaram a lenda do Novo Testamento para ele. Foi isso que fez. Foi isso que foi feito. Existiu o Yeshua Ramanzi? Sim, o Yeshua Ramanzi existiu. Disso é grande 90% dos rabinos que você vai encontrar vai falar, vai bater. Existiu. Talvez um ou outro aí não fala que não existiu. Mas o que fala que não existiu é só apenas para não trazer assuntos de idolatria, para ele não concordar com assuntos de idolatria. Tem essa missão assim, de você falar, se você falar que o falso Deus existiu, é como se você estivesse dizendo que aquele Deus é verdadeiro. Então, a pessoa, para não fazer isso, ele prefere falar que ele não existiu. Então, existe essa condição dentro da Laha. Mas a grande maioria, você pega todos os rabinos aí famosos, pega o Rabi Yaakov, você pega o Rabi Shimon Brandt, né? Você pega o Rabi Tabatnik, por exemplo, o Tabatnik, você pega todos os grandes rabinos, pega os rabinos grandes na América, pega o Ariel Grossman, um dos maiores rabinos que existe na América Latina em termos de assuntos sobre as 7 leis, hoje ele é rabino Rabad na Argentina. Então, você vai ver, todos eles vão concordar. Ele existiu. O Maimônides fala sobre a existência dele, inclusive. Maimônides faz citação a ele, né? Fala que ele foi um perverso, fala que o Yeshua foi um perverso, que o Yeshua fez muitas coisas erradas. Então, essa ideia de, por exemplo, de quem fala assim que o Yeshua não existiu, é uma ideia apenas de um rabino. O judaísmo, ele decide pela maioria. Quando você tem um, e quando você tem 9 que falam que existiu, você tem um que fala que não existiu, você vai pela maioria. Os 9 que existiram pesam na balança mais.
Então, a opinião ortodoxa de verdade é que ele existiu. Ele sim existiu, ele foi um falso profeta, foi então condenado como bandido e criminoso que ele era, transgressor que ele era. Ele foi condenado pela pena capital da época porque praticou crimes. Transgressões, pecados são crimes. Ele praticou crimes. E como todo criminoso ele recebeu a pena capital dele. Uhum. E até a profecia eles inventaram, né? A profecia que ele ia voltar e foi e voltou de novo. Até essa profecia eles inventaram. Sim, com certeza. Mas isso foi uma maneira do cristianismo tentar segurar um pouquinho do público, entendeu? Deles. Seguraram durante um tempo. E seguraram mais um tempo ainda. Né? E seguraram mais um tempo ainda. E seguraram mais um tempo ainda, depois, posteriormente. Não, tem quem acredite. Tem quem acredite. Tem quem acredite em Papai Noel até hoje. Vai fazer o quê? Não é verdade? Tem quem acredita em velho do saco até hoje. Então, tem que acreditar no que o eixo vai voltar. Tem que acreditar. Porque a profecia do Mashiach sempre existiu, né? Desde Adão conhecia a profecia de Mashiach, ou não? Só que o Yeshu, ele era a última pessoa que poderia usar uma profecia do Mashiach. Você sabia? Sabe por quê? Porque ele negava a Torá oral. Mashiach é um assunto de Torá oral. Não é assunto de Torá escrita. 90% sobre a Alahá de Mashiach está na Torá oral. Está no Talmud. Só 10% que está nos profetas. Então, se uma pessoa vai e fala que os sábios estão errados, que a Torá oral está errada, ele falava isso, né? Ele falava isso, para quem não sabe. Mas adicionava uma nova revelação, um novo testamento, quer dizer, a dos outros está errada, a dele está certa. Né? Então, a partir disso, quando ele falou isso, acabou praticamente de dizer, olha, eu vou falar... Aí ele vai e fala sobre Mashiach. Ele não podia falar sobre Mashiach, porque ele disse que um assunto que é central na Torá oral, que é a Mashiach, a Torá oral estava errada. Então, por que ele levantou a questão da Torá oral? Ele era totalmente contraditório. A verdade é essa. Ele não sabia o que falava. Ele era bipolar, tinha vários problemas de mentalidade, né? Vários problemas, desde a criação dele. A mãe dele, por exemplo, ela foi violada por um soldado romano. Ela foi violada, mas ela também não se dava muito respeito. Ela saía mostrando os cabelos dela em público para atrair os homens. Ela sentava perto do poço da cidade, atraindo os homens para ter relações com ela. Ela era uma mulher considerada zoná, era uma prostituta. Na verdade, ela era uma prostituta. E eles tinham relação, e entre essa relação que ela teve então com um soldado romano. Por ter essa relação com esse soldado romano, o Yeshu, quando nasce, ele não tem tribo. Ele não tem tribo. Porque o filho herda a tribo por parte do pai. A judaicidade, sim, ele era judeu, porque ele era parte da mãe. Mas a tribo ele não tinha. Porque ele era filho de soldado romano. Então é por isso que todos os sábios, quando vão falar sobre ele, e o Maimônides, quando vai falar sobre ele, vai falar Yeshu Ramanzer. Ou seja, Yeshu, o bastardo. Interessante. Mas a profecia de Mashiach sempre existiu, né? Desde o começo dos tempos, né? Do Mashiach original. O Mashiach original, ele existe, sempre existiu a ideia de que tem que ter um rei que governar, vai trazer a Torá plena, vai cumprir e vai fazer com que o povo judeu esteja unido, cumprindo sua missão, e o mundo possa ser refinado. Ele vai ser um governante, um estudioso de Torá muito grande, reconhecido, vai ser um estadista, vai ser também, ele vai ter um nível muito grande de inspiração divina,
assim como o rei Davi tinha. Ele tem que ser da casa de Davi, tem que ser por parte paterna, pelo menos, ele tem que ser descendente do rei Davi. Se ele não for descendente do rei Davi, ele não pode, então, ser Mashiach. É necessário que ele seja descendente do rei Davi. E é necessário que cumpra todas essas etapas que nós estamos falando, né? Levar o mundo a ser monoteísta, levar o mundo a compreender que existe apenas um Deus, que é uno e único, levar Israel a cumprir as suas 613 mitzvot. Para isso é necessário construir o templo, né? Para isso é necessário recongregar todas as tribos que estão dispersas para a terra de Israel. Isso é necessário ocorrer. E aí sim, aí depois de todos esses eventos, você tem a revelação de Mashiach. Obrigado, More. Ronald, pode falar. More, quando você falou aí da parte que o Joshua, né, pegaram a palavra, né, sábias do Hillel e colocaram e atribuíram ao Yeshua, né? Isso me lembrou que quando eu li esses textos aí do NT, eu li algumas partes, né, desses livros aí, e dentro de mim eu sentia que tinha alguma coisa errada, Moura, mas eu não sabia por que que eu sentia isso. Então, a minha pergunta é, a nossa alma, ela tem essa capacidade de captar, nossa mente, de captar algo que está errado, mas a gente não sabe o que que é? Sim, sim, tem. Pode ser ofuscado quando a pessoa pratica muita coisa idolatria, mas existe uma diferença aqui, que é a seguinte: existem pessoas que estão na idolatria, existem pessoas que são idólatras. Existe um idólatra, existe aquele que está na idolatria. Tem uma diferença entre os dois. O idólatra, de verdade, ele tem consciência daquilo que ele está praticando errado, daquilo que ele está fazendo. Agora, tem pessoas que estão na idolatria porque herdaram. Porque o bisavô passou para o avô, que passou para o pai, que ela recebeu. Então, ele não tem muito assim, digamos assim, ele faz algo sem saber. Ele tem até um bom coração. Por isso que no mundo vindouro tem lugar para as pessoas que são, primeiro, os judeus, os justos entre as nações, que somos nós, os Benenor, e ainda as pessoas de bom coração, que por algum motivo não tiveram a oportunidade de conhecer ou reconhecer a Hashem como um único. Então tem que ter sempre uma ideia, é o seguinte, tá? É muito importante. É importante a gente entender que temos que fazer a nossa parte, que temos que assumir os nossos compromissos, que temos que cumprir as nossas mitzvot, mas, ao mesmo tempo, temos que ter muito cuidado com a cobrança total que pode nos jogar para baixo. A severidade demais é tanto errado usar para com os outros, mas quanto para nós mesmos. Muitas vezes a gente é tão severo com nós mesmos, que nós despertamos uma tristeza tão grande no nosso coração, e aquilo vai ficar difícil de conectar com Deus depois. Isso é coisa do Yetzirah. A gente tem que ter cuidado com isso. O Yetzirah quer jogar para baixo mesmo. Quer jogar para baixo a pessoa. Então ele vai aumentar a cobrança dentro dela. Aumentar a cobrança. É importante a pessoa ser responsável, mas toda responsabilidade também tem um limite de não ser tão severo. De entender, opa, caí. Se eu cair, eu posso levantar. Agora, a partir do momento que aparece, eu caí, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo, aí já não é coisa de Hashem. Aí já, quer dizer, é coisa de Hashem também. Mas aí já não é uma coisa positiva. É uma coisa do Yetzirah. Ele está colocando isso dentro do temperamento da pessoa para ela poder ultrapassar essa barreira. É uma barreira que ela tem que ultrapassar. Então é importante a pessoa entender isso. A pessoa, de repente, aconteceu um problema com ela, uma dificuldade. Ela tem que fazer o quê? Se arrepender, procurar Hashem, fazer confissão, confessar a transgressão, né? Fazer algo que necessita ser retificado.
pessoa vai lá, retifica. Após esses passos todos, a pessoa não vai ficar remoendo aquilo. Porque se ela ficar remoendo, vai despertar tristeza no coração. Ela já fez, ela vai entender. Eu já fiz aquilo que eu tenho que fazer. Tá legal. Achei, ele recebeu. Tá legal. Tá bom. O importante é isso. Então, existe uma porcentagem de tomar cuidado com a severidade demais e com a autocobrança. Tá? A autocobrança ao extremo não é positivo. Entendi. Geraldo, pode falar. Amor, para encerrar para nós começar, né? Mas assim, essa história do JC é uma dor de cabeça, é uma fraude tão grande, porque, veja bem, lá no livro de Yohanan, se não me engano, capítulo 5, aí vamos deixar isso para lá, mas assim, se ficar citando o texto, mas lá diz, o próprio JC dizendo que Moisés falou a respeito dele na Torá. Eu desafio qualquer teólogo, eu não sei de nada, mas eu desafio qualquer teólogo me mostrar o versículo onde Moisés cita JC. Não existe. Segundo, se ele foi morto, o pecado... Geraldo, mas falou, Geraldo, sabia? Se você olhar bem. Porque tem um parte lá que o Moshe fala, quando no meio de vós surgiu um falso profeta. Ah, sim, nesse ponto. Mas não falou, JC outro ponto interessante é a morte dele. Quando ele estava lá no julgamento lá com o Pilatos lá, ele perguntou para eles, mas do que vocês acusam ele? A de blasfêmia. Mas a lei judaica para blasfêmia era apedrejamento, não era morte numa cruz. Na cruz, era uma execução romana copiada dos druidas, uma religião pagã. Então, nada bate, então, é o seguinte, né? NT, taca fogo e acabou. Exatamente. Esse é o problema. Aqui tem algumas perguntas, a Rita fala sobre a geração de Caim. Então, vamos lá. Rita, é o seguinte, para a gente poder entender. Todos, tanto Namá quanto Noa, quanto os filhos de Noa, quanto até mesmo as esposas deles, eles eram todos descendentes de Shet. Tá? Mas como que foi? Primeiro, a multiplicação das pessoas era muito grande. E naquela época, um homem ele poderia ter mais de uma esposa. Ele poderia ter mais de uma esposa. Entendeu? Geralmente um homem tinha mais de esposa. E você tinha uma questão ali que era a seguinte: quando ele recebeu a proibição de imoralidade, quando ele recebeu a proibição de imoralidade, o primeiro ser humano, ela só era proibido ele casar com uma irmã, filha da mesma mãe. Não era proibido ele casar com uma irmã que não nascesse da mesma mãe, mas que fosse do mesmo pai. Não tinha essa proibição ainda. Essa proibição já vai ser anexada até mesmo nas 7 leis no Monte Sinai. No Monte Sinai, então, para nós hoje, é proibido tanto o incesto por parte de pai quanto por parte de mãe. Mas naquela época só era proibido o incesto por parte de mãe. Então, exatamente por isso. Esse era o motivo. Por isso que eram todos filhos de Shet, descendentes de Shet. Vamos, até por esse mesmo foi o critério, tipo, por exemplo, do casamento, né, que envolveu o caso de Caim. Ele casou com a irmã de Hevel, né, que nasceu de Hevel, eram filhas, no caso ali, né, se você ver, o Caim não era descendência do Adão, era descendência da serpente. Mas era nascido da mesma mãe. Ali você tem, mas tem pais diferentes. Nesse caso, poderia. Então, vamos agora estar fechando aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Tá tudo certo.
Então, gente, esse foi o nosso estudo diário de hoje do Taná. Amanhã nós temos mais, amanhã estamos de volta no serviço de Shabbat da manhã. Estaremos abordando mais alguns pontos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Logo mais estamos juntos novamente. Shalom, shalom a todos. Uma ótima tarde. Shalom. Shalom, shalom. Ótima tarde para todos. Todos. Shalom, shalom, tchau. Bom, shalom. Shabbat shalom.